Olá, você vai ver nesta edição. TCE lança uma nova ferramenta de comunicação, o da sua conta em podcast. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso lança uma nova ferramenta de comunicação. Da sua conta é um podcast que será disponibilizado periodicamente, com conteúdos inéditos para você ouvir e se informar. Veja agora os detalhes na reportagem. Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do Da Sua Conta. Esse bate-papo leve e ao mesmo tempo informativo é a mais nova ferramenta de comunicação do Tribunal de Contas de Mato Grosso, sendo o primeiro órgão público do estado a lançar um podcast, mídia que vem crescendo em todo o mundo. O Da Sua Conta é um conteúdo em áudio informativo. Mas o que um órgão de controle externo pode oferecer por meio dessa ferramenta? A nossa intenção principal é ampliar a transparência dos trabalhos do tribunal, oferecendo uma ferramenta já moderna, que já vem sendo utilizada aí pelos grandes veículos, mas aqui em Mato Grosso, como você disse, frisou, é o primeiro órgão público a utilizar. O que nós esperamos é oferecer para o cidadão um conteúdo, o nosso conteúdo no Tribunal de Contas, ele não é um conteúdo fácil de compreendimento. Então, quando a gente coloca aqui numa mesa o presidente do tribunal, auditores, a área técnica, para debater um assunto que não é de tão fácil compreensão, a nossa meta é justamente suavizar e melhorar o entendimento da população em relação ao trabalho que é desenvolvido aqui no Tribunal de Contas. A Secretaria de Comunicação do TCE será responsável por escolher os temas de interesse dos jurisdicionados, servidores e da sociedade em geral. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem expressiva atuação na fiscalização da correta aplicação de recursos públicos, além do trabalho de orientação e capacitação de gestores. O presidente do TCE, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, foi o primeiro entrevistado do Da Sua Conta. No bate-papo, o presidente pontuou prioridades desta nova gestão. Eu entendo que, para que a gente possa desenvolver o nosso papel bem, não é apenas o controle. Nós precisamos atuar de forma preventiva também, ajudando os municípios, capacitando os seus gestores, estando mais próximo desses municípios, porque nós temos um quadro muito bom. Infelizmente, os municípios do nosso país, eles passam por dificuldades, e aí, se o tribunal ficar nessa posição cômoda de apenas ficar aprovando ou reprovando contas, multando ou deixando de multar, eu não acredito que a gente possa mudar a realidade do nosso país dessa forma. Então, o tribunal precisa ir muito além disso, e é isso que eu vou procurar na minha gestão. Fazer um tribunal com outra vertente que não apenas a punitiva. Durante a entrevista, o presidente do TCE ainda comentou sobre o papel importante da Escola Superior de Contas na capacitação de agentes públicos e adiantou a visita de um ministro como palestrante. Eu quero valorizar e quero dinamizar bastante a Escola de Contas, Raoni. É um instrumento importantíssimo para que a gente possa capacitar tanto os nossos servidores, quanto levar as discussões aí para os nossos jurisdicionados, para o estado de Mato Grosso. E nós já estamos aí com 2 eventos aí sendo construídos aqui, um que deve acontecer em março, ainda carece de uma confirmação, no dia 26, onde o ministro Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, deverá vir fazer uma palestra sobre governança. Isso é uma forma de gestão muito eficiente, já feita pela iniciativa privada, e acredito que a iniciativa pública precisa absorver essa forma de gestão. Então, o ministro Nardes vai estar aqui e nos solicitou que o Tribunal de Contas, e nós temos interesse nisso também, fosse um piloto dessa governança e transmitisse para os municípios isso. Então, o ministro vai estar aqui fazendo essa palestra.
O acesso aos podcasts produzidos aqui pelo TCE é muito fácil. Pode ser feito pelo computador, via internet ou, mais simples ainda, pelo celular, em plataformas de áudio. O podcast ele é universal, qualquer pessoa pode acessar. E o mais interessante é que o podcast ele não vai em busca do público, né? O público vem em busca do assunto do podcast. Então a gente tem uma fidelização bem maior com relação ao público. O público que está ouvindo o podcast é um público que quer ouvir aquele assunto. Ele não chegou ali de paraquedas, então ele está ali procurando aquilo e assimilando de forma o conteúdo da forma que a gente quer implantar, né? Uma linguagem facilitada, de fácil comunicação, para melhorar o entendimento com a sociedade. O formato lembra muito o rádio. A diferença é que você pode escolher quando quer ouvir. Essa inovação do Tribunal de Contas vai aproximar o TCE ainda mais da sociedade. A gente vai seguir o trabalho de comunicação que é feito na redação aqui da Secretaria de Comunicação, vai pautar, ou seja, o trabalho de cobertura, né, tanto das sessões quanto de todas as ações do tribunal, vai vir para dentro também do podcast. Então, a nossa ideia é transversalizar a cobertura da comunicação dentro de várias plataformas, seja ela, né, no relacionamento com a imprensa externa, seja ela na comunicação interna, pelas redes sociais e agora pela ferramenta do podcast. Por isso, fique atento. Muita informação vai rolar por meio dessa ferramenta de comunicação. O podcast será semanal com assuntos importantes, dando transparência no trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até amanhã.